Alô galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. A gente está aqui na sequência de aulas, seguinte, resolvendo exercícios para você da ESPSEX, beleza? A gente vai para mais um exercício para você e esse exercício aqui é da prova de 2017, o grau de dificuldade é médio, tá? Ele fala sobre fontes de campo magnético, fios retilíneos e fontes de campo magnético em espiras, beleza? Gente, o que o exercício diz? Vamos lá. Dois fios condutores retilíneos muito longos e paralelos entre si são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1 e I2. Beleza. De sentidos opostos. Tá. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma outra corrente elétrica I. Legal. A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira dista 3 R's de cada um dos fios, conforme o desenho abaixo. Então aí você vê o desenho, né, do exercício. E a pergunta: para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica I e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente quanto? Pessoal, para resolver esse exercício, a gente vai verificar o seguinte. Bom, a gente tem aqui, vem aqui para a folha comigo que a gente já vai determinar alguns elementos. Eu desenhei aqui para a gente, tá? Então aqui a gente tem a corrente I1 e ela está para cima. A gente tem a corrente I2, ela está para baixo. E aqui circula uma corrente I. E ele quer saber qual que é a intensidade dessa corrente I neste sistema aqui, certo? Como que a gente pode trabalhar esse exercício para descobrir o valor dessa corrente que atravessa esse sistema neste ponto? Como que a gente pode trabalhar isso, tá? Então essa é a nossa intenção, descobrir o valor dessa corrente. O campo magnético resultante sobre o ponto P. Aonde que é o ponto P, professor? Ponto P é o centro da espira aqui, ó. Vou chamar isso daqui de ponto P. Eu quero saber o campo magnético resultante, tá? Então a gente tem que ver o seguinte. O campo magnético gerado pelos correntes nos dois fios longos e paralelos e pela corrente da espira correspondente à soma vetorial dos campos gerados por cada um dos elementos, certo? Então, o que eu estou dizendo para você? Que para saber o que acontece aqui, eu vou ter que saber o campo gerado por essa corrente, o campo gerado por essa corrente e o campo gerado pela corrente da espira. Aqui eu vou ter a somatória vetorial de todos esses campos, certo? Concorda comigo que a gente vai ter um campo B1 que vai ser gerado pela corrente 1. A gente vai ter um campo B2, que vai ser gerado pela corrente 2, certo? E a gente vai ter um campo BI, que vai ser gerado pela corrente da nossa espira aí, circular. Então a gente tem esses elementos. E no ponto P, em P, ele me diz que ele quer que B1 mais B2 mais BI seja nulo, seja zero. Então a soma vetorial desses elementos seja um vetor nulo, certo? Como que a gente resolve isso? Como que a gente faz com que isso aqui dê zero? Bom, a gente tem uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita. Tá aqui minha mãozinha, certo? A gente chama de regra da mão direita. O que que acontece? A regra da mão direita diz qual que é o sentido dos campos, certo? Em relação a cada fio. Então eu vou girar aqui o circuito para você poder visualizar. Ó, a minha ideia aqui contigo é o seguinte: se o campo está para cima, ou melhor, se a corrente está para cima, o campo está entrando. Então o campo 1, ele é um campo que está entrando. Toda vez que a gente for marcar campo entrando, a gente vai marcar uma bolinha e vai fazer um X. Então esse aqui é o campo referente a B1. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou girar aqui, tá? Eu vou fazer o campo em relação a corrente 2. Corrente 2, a corrente está descendo, o campo também está entrando. O campo está entrando, o campo 2 também, certo? Essa é a regrinha da mão direita. Então, o seu polegar anuncia o sentido da corrente e a ponta dos seus dedos é para onde está o campo, certo? Se essa corrente aqui estivesse descendo, por exemplo, vou girar de novo para te mostrar, se essa corrente estivesse descendo, o campo estaria entrando pelo lado externo e saindo pelo lado interno, como se a gente estivesse abraçando esse fio, certo? Então a gente tem essa relação aqui. Então B1 e B2 nesse ponto P estão
nesse sentido. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma corrente elétrica na espira que esteja saindo, ou seja, que ela anule esses dois campos, certo? A soma desses dois campos. Se essa corrente estiver no sentido anti-horário, se ela estiver no sentido anti-horário, a hora que eu for colocar minha regra da mão direita, o campo vai estar entrando pelo lado externo, mas vai estar saindo pelo centro da espira, e é o que a gente precisa. Então, para que o campo BI tenha esse formato, ou seja, ele esteja saindo, a corrente precisa estar no sentido anti-horário nesse sistema. Então essa parte a gente já consegue resolver tranquilamente, certo? Agora o que a gente precisa? A gente precisa definir quem que é o campo B1, quem que é o campo B2 e quem é o campo BI, para a gente descobrir a intensidade da corrente I que vai ter nesse sistema, certo? Como que a gente calcula o campo B1 desse sistema? B1 é μ0 vezes I1 dividido por 2 vezes π vezes o raio. Quem é B2? B2 é μ0 vezes I2 dividido por 2 vezes π vezes o raio. O que é esse raio? É a distância que a gente tem nesse sistema aqui, ó. Certo? Então a gente vai ter o seguinte nesse sistema. Vamos lá. Vamos ver se está ficando claro para você. B1 vai ser μ0i dividido por 2 vezes π vezes 3r, que é o raio da circunferência. B2 também é μ0i dividido por 2 vezes π vezes 3r. Então a gente tem aqui os valores de B1 e B2, certo? O que a gente tem aqui então? Você percebe que esses campos, na verdade, em modo eles são iguais, eles vão atingir o mesmo ponto e eles vão ser somados, porque eles estão no mesmo sentido. Então, o B resultante entre 1 e 2 é μ0i, certo? Dividido por π vezes 3r. Por quê, professor? Porque eu multipliquei por 2 esses caras aqui, certo? Então, a gente vai ficar com esse campo resultante aqui. Ah, beleza. Beleza? Agora, o BI, ele tem que ser igual a esse cara, certo? O BI tem que ser igual ao B resultante entre 1 e 2. Só que no sentido oposto. A gente já verificou que ele vai estar no sentido oposto. Então, o BI, como que ele é? Qual que é a equação de BI? É μ0 vezes I. Aqui é I1 mais I2, desculpa. Falhou aqui, ó. É I1 mais I2, né? Porque aqui é a corrente 1 e aqui é a corrente 2. A gente não pode esquecer de colocar esses valores. Aqui vai ser μ0 vezes I, porque é a corrente que a gente não conhece aqui na espira, dividido por 2 vezes o raio. Então a gente vai ter isso aqui. A corrente, o campo na espira é μ0i dividido por 2 vezes o raio. Então o campo em um fio é μ0, que é o coeficiente no fio, vezes a corrente, dividido por 2 vezes π vezes o raio. Quando a gente tem o campo em uma espira, a gente não considera aquele π, vai ficar 2 vezes o raio apenas, tá? Como esses caras têm que ficar iguais, então isso aqui vai ficar aqui μ0i sobre 2r tem que ser igual a μ0 vezes i1 mais i2 dividido por π vezes 3r, certo? O que dá para a gente cortar nesse sistema aqui, gente? Dá para cortar o μ0, dá para cortar o r, e só, né? Então, a gente vai ficar aqui I, que é a corrente que a gente está procurando, a intensidade de corrente, ela é 2 vezes I1 mais I2 dividido por 3 vezes π. Então, essa é a intensidade de corrente que a gente precisa nesse circuito para que a gente tenha exatamente a anulação desse campo, certo? Se a gente for verificar qual que seria a alternativa, né? Se a gente for procurar a alternativa do problema, qual que vai ser a resolução aqui? Qual que vai ser o elemento correto aqui? Qual que vai ser? Só lembrando que
que a gente tem um probleminha aqui, né? Quando a gente fez essa soma aqui, deixa eu arrumar isso aqui para você, senão vai ficar meio confuso. Aqui é 2π vezes 3r, 2π vezes 3r. Eu tenho que manter esse 2π vezes 3r, porque é μ0 vezes i1 mais i2, 2π vezes 3r. A gente poderia ter feito isso que a gente fez, tá? Que era somar e anular, se a gente tivesse, certo? Trabalhar dessa forma. Então, gente, ó, B1 é μ0 i1 sobre 2π vezes 3r, B2 μ0 i2 sobre 2π vezes 3r, certo? O campo resultante entre 1 e 2 é μ0 vezes i1 mais i2 dividido por 2π vezes 3r, ou seja, eu só juntei o i1 mais i2. O campo em i, ele é igual a resultante, ele tem que ser igual a resultante para se anular, só que em módulo ele tem que ser igual, né? E o BI, ou seja, o campo magnético na espira é μ0 vezes i dividido por 2r's, certo? Quando a gente faz esse sistema nesse formato, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai ter μ0 i dividido por 2r é igual a μ0 vezes i1 mais i2 dividido por 2π vezes 3r's. O que eu posso cortar? Eu posso cortar μ0, μ0, r com r, 2 com 2, certo? Então, a corrente final vai ser o quê? A corrente final vai ser I1 mais I2 dividido por 3π, que é a corrente final desse circuito, beleza? Recapitulando, então, a gente pegou o campo magnético em cada um dos fios, beleza? E falou que esse campo magnético em cada um dos fios, como eles estão no mesmo sentido, a soma deles tem que ser igual a esse campo magnético que vai anular esse sistema, que é o campo magnético da espira. Pela regra da mão direita, a gente resolveu o problema. E aqui a gente equacionou esse sistema, beleza? Vou deixar a equação aqui para você inteira, para que você possa verificar como resolve ela, beleza? Um grande abraço, galera, e até a próxima. Valeu!